Boa noite, pessoal. Quem fala é o professor Isoldo. Esse questionário que eu estou efetivando agora, fazendo agora, é para a turma do EJA 1A, 1B, 1C e 1D. São questões vestibulares. São duas questões, tá? A gente vai começar pelo primeiro slide. Veja bem, pessoal. Aqui, a primeira questão está dizendo assim, é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Existe uma charge, para quem não sabe, é uma figura que indica alguma coisa ou critica alguma coisa. A charge diz o seguinte, questão 1. A charge coloca em evidência um conflito que está presente no espaço rural brasileiro. Esse conflito envolve duas lógicas, a preservação da floresta e a expansão do agronegócio. No Brasil, o desenvolvimento do agronegócio. Vejamos o que diz a charge. Que absurdo, esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso negócio. Isso é o que a charge diz. Vamos ver aqui o que está relacionado. No Brasil, o desenvolvimento do agronegócio está relacionado aqui. Leia a charge que nós vimos agora. A questão primeira, a letra A, diz assim. Requer grandes extensões de terra para o cultivo da monocultura, degradando as áreas de floresta nativa. Letra B. Baseia-se no uso intensivo do solo para a prática da policultura, provocando o desmatamento em reservas florestais. C. Favorece a desconcentração de terras para a produção agrícola, provocando erosão de solos em áreas de floresta. E D. Fundamenta-se na diversificação do uso do solo para fins agrícolas, degradando o ecossistema florestal. Se a charge está relacionando que existe uma floresta nativa e está atrapalhando o nosso negócio na agricultura intensiva, então já subentende que seja a resposta A. Vamos ver se é a A. A está relacionado ao seguinte. Requer grandes extensões da terra para o cultivo de monocultura e degradando áreas de floresta nativa. Se eles são automaticamente latifúndios são grandes fazendeiros que requerem grande quantidade de terras para plantio, então a questão é a letra A. Agora vamos ver por que não será as outras letras. Primeiro, a letra B, por que não seria a letra B? A letra B baseia-se no uso intensivo de solo, não está falando sobre solo ou algum impacto no solo. Tá? E mostrando policultura. No texto acima também não fala sobre policultura. Lembrando que policultura baseia-se no plantio de 2 ou 3 tipos de cultura. Por exemplo, plantio de cana-de-açúcar, milho, soja. Aqui está falando a questão da terra. Então, a letra B não seria essa. C. Favorece a desconcentração de terra. O que é desconcentrar terra? Não é a letra C. O texto acima está falando sobre pessoas que estão dividindo terras para alguém, ou o texto acima relaciona sobre a desapropriação de terra? Não. Então não é a letra C também por esse motivo. Letra D. Fundamenta-se na diversificação do uso do solo para fins agrícolas, degradando o ecossistema florestal? Não. Não está fundamentando na diversificação de uso de solo. Está relacionado ao uso de vários solos. Então não poderia ser a letra D. Então a resposta é a letra A. Tá ok? Vamos para o segundo. Instituto Federal de Goiás. Assinala a alternativa que indique os possíveis produtos de exportação oriundos diretamente da silvicultura. Lembrando, pessoal, essa aula é do EJA 1 para os alunos. Está relacionado aqui sobre duas questões só. Vocês vão assistir e saber quais são as verdadeiras questões, a questão verdadeira e as que não são. Eu vou dar a dica as que não são. A dica é o seguinte. O que é silvicultura? Isso é um nome a responder. Esse nome silvicultura é um nome pouco conhecido. Silvicultura é a ciência que trabalha com reflorestamento de madeira, com plantio de madeira. Ela trabalha com a biotecnologia para a produção de madeira, para a produção em grande quantidade de exportação. Então, silvicultura é essa função aí, a função da silvicultura. Mas vamos ver aqui o que está relacionado à silvicultura. Silvicultura, tá? Peles e carnes de animais silvestres destinados à produção de bens de consumo não duráveis, por exemplo, bolsas e sapatos. É a letra A.
A silvicultura tem essa função? Não, não está falando sobre matéria-prima. Então, peles de animais silvestres, entre outros, e bolsas de sapato não vêm de extração animal. Silvicultura é a extração vegetal. Então, essa letra A cai fora já. Farelo de óleo de soja destinado à produção de base e de bens de consumo duráveis. Por exemplo, ração alimentos. Não está falando sobre produção de alimentos. Ou seja, aqui está falando, a letra B está falando sobre uma matéria-prima para alimento, rações. Então, está falando, essa letra B, se fosse a letra B, estava falando se fosse relacionado a algo sobre a soja. Então, silvicultura está relacionada à madeira, não à soja. Então, a letra B não será. Letra C. Petróleo para a indústria de base, produzir matéria-prima, por exemplo, combustíveis e plásticos. Também a questão acima não está falando sobre petróleo. A questão é sobre plantio, sobre a questão da produção de madeira, tá? Silvicultura, produção de madeira. Então, a letra C é falando sobre petróleo. Então, um é matéria-prima vegetal e o outro é matéria-prima mineral. O petróleo é mineral e a produção da madeira é vegetal. Então, não é a letra D. Vamos ver a letra E. Produção de celulose e madeira para indústria variadas, como, por exemplo, produtoras de papel, móveis e construção civil. Então, essa é a resposta. Então, a silvicultura tem como base de reflorestamento e produção de madeira legal para a produção de celulose e madeira para construção civil, para móveis, tá? Então, é a letra E a resposta, e as outras são falsas. A verdadeira letra E. Lembrando, pessoal, que eu deixei em terceira questão alguns nomes técnicos da geografia para a gente aprender o que é, o significado. Porque a gente tem que também saber a questão dos significados. Vamos ver agora. Terceiro, significado de algumas palavras. Olha interessante aí. Conurbação. Esse nome é novo. O que quer dizer conurbação? É um fenômeno urbano que ocorre quando duas cidades se unificam uma com a outra, expande-se ao ponto de encontrar-se, compondo-se um único núcleo urbano. Por exemplo, eu coloquei aqui, processo de conurbação. É a junção de uma cidade, duas ou mais. Eu coloquei exemplo, Recife, Olinda e Paulista. Essas três cidades não existe zona rural, apenas urbana, são unificadas. Então, conurbação é a junção de duas ou três cidades numa região urbana. Olha aqui na questão 1 falando sobre silvicultura, questão 2, melhor falando, silvicultura. O que é silvicultura? Está relacionado à cultura e ao replantio de madeira. O manejo de uma área de silvicultura exige participação de técnicas variadas em áreas. Exatamente, silvicultura está relacionada à cultura de plantio de madeireira. De madeira, né? Os madeireiros querem produzir madeira legal, chama técnicos específicos, engenheiros agrônomos, e vão replantar áreas para a produção de madeira legal. Então, silvicultura é isso. Tá? Outro nomezinho aí também que quase ninguém vê. Macrocefalia. Só a palavra macrocefalia, ela é um crescimento desordenado de uma célula. Mas quando a gente trabalha a macrocefalia urbana, é um problema frequente em grandes cidades e metrópoles. Macrocefalia urbana está relacionado ao crescimento desordenado. É um conceito associado ao crescimento desordenado. Exemplo, as favelas das cidades. Assim podemos dizer que macrocefalia urbana é um processo de crescimento urbano sem estrutura, condições dignas de vida, decorrente do aumento de número de habitantes de uma cidade, causado pela migração. Isso ocorre, por exemplo, aqui na América Latina, a cidade, melhor falando, o bairro de Soleil, lá no Haiti, na cidade do Haiti, lá, a maior favela do país, no Haiti, mais de 800 mil pessoas. Estamos falando também de macrocefalia urbana, o maior complexo de favelas da América Latina, com mais de 1.800.000 pessoas, as favelas da Rocinha, o complexo de favelas do Alemão, gente, fica no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, moram 1.800.000 pessoas. Também sobre macrocefalia urbana, sobre grandes favelas,
A cidade do Recife, quase 35% da população recifense mora em favelas. Ou seja, quase 450 mil pessoas na cidade do Recife, região metropolitana do Recife, vivem em favelas. Então tá aí, pessoal. Duas questões para você responder do região 1. E o terceiro quesito não é para ninguém responder, é somente algumas palavras para você ter o significado. Lembrando que eu costumo pesquisar vários sites. Eu deixei os sites, caso alguns dos alunos queiram, para pesquisa. Eu deixei, por exemplo, como a gente está falando sobre agricultura intensiva, sobre reflorestamento, isso está relacionado sobre a FAO. Produção de alimentos também está relacionada à FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Esse já também eu pesquisei no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o site, esse, eu gosto muito dele, é www.geografia para todos, é da USP de São Paulo, tá bom? Deixei um versículo da Bíblia e até mais. Fico grato, bom estudo.